enorme prazer estar entrevistando ele, que é um ícone da irrigação no Brasil. Nosso entrevistado de hoje é o professor Salacier Bernardo. Professor Salacier, muito obrigado por esta oportunidade de conversarmos um pouco sobre sua história, sua carreira no agro. Borém, é um prazer muito grande aí estar conversando com você aí, representando a UFV, você é nativo aí, e para mim, lógico, é muito orgulho de ter participado ativamente aí da Universidade Federal de Viçosa e no período aí bastante longo, e realmente fico satisfeito em interagir com a nossa UFV novamente. Obrigado, professor Salacier. Da mesma forma, nós aqui que temos um grande apreço e admiração pelo senhor. Todos nós temos curiosidade sobre a sua história profissional e pessoal. Mas, por favor, vamos começar falando um pouquinho sobre sua origem. Quem foi o menino Salacier? Olha, eu nasci em Jerônimo Monteiro, no Espírito Santo, morei na cidade de Muqui, em Alegre, e com o falecimento do meu pai, mudamos para o meio rural, nas fazendas Gironda e Jacutinga. E assim, os seus estudos, como começaram? Seu ensino primário? Porém, foi numa escola rural, lá na Fazenda Gironda, com uma sala, uma professora, 3 fileiras de carteiras duplas, uma para o primeiro ano, uma para o segundo ano, uma para o terceiro ano. As aulas para todas as 3 turmas eram ministradas concomitantemente. Isso é algo que os estudantes de hoje não conseguem nem imaginar, porque naquela época o professor tinha tudo sob controle, mesmo com diferentes séries dentro da mesma sala. E algum fato pitoresco da sua época de criança, professor Salacier? Olha, na realidade, quando falar em escola rural, que acabei de falar, eles vão falar, rapaz, isso era tempo do dinossauro, isso não existiu nunca. Mas tudo bom. Na parte de criança, olha, como uma criança no meio rural, tínhamos convívio direto com a natureza, banhos de rio, de cachoeira, uso de estilingue, futebol em chão de terra batida, com pequenas bolas de borracha, andar a cavalo, etc. Era o cotidiano para nós. Isso pode ser pitoresco para a criança urbana, mas não para nós no meio rural. Vencido o ensino fundamental naquela época chamado de primário, caminhando agora já para o segundo grau e ensino superior, como que foi que você iniciou seus estudos na agronomia? Olha, eu estudei na Escola Agrotécnica de Santa Teresa, da primeira série de ginasial ao terceiro técnico, 7 anos. Era realmente uma escola agrotécnica de referência no país, onde, de vez em quando, eu visitava o pomar à noite para ver lá, testar algumas frutas lá. Ainda cursando o nível técnico, dei aula para o 4º ano ginasial de matemática. Estudei também na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quilômetro 47, de 1964 a 1967. Durante o curso de agronomia, 4 anos, ministrei aulas para um curso técnico de economia doméstica no nível médio, das disciplinas matemática, física, biologia, óbvio que era uma matéria por semestre. Na época, aconteceu o golpe militar, nos 4 anos de universidade, a situação dos estudantes universitários no Brasil era meio complicada, inclusive lá na rural, posto de um quartel lá, então a situação era meio apertada. E a pós-graduação, mestrado? Olha, o mestrado, eu fiz o mestrado na Universidade Federal, na Universidade de Califórnia, em Davis, e em 68 e 69, lá nos Estados Unidos. Fiz o doutorado em Utah State University, em Logan, Utah, e de agosto de 72 a julho de 75, já como professor aí da UFV. E fiz o pós-doutorado lá na Inglaterra, em Universidade of Southampton, no ano de 1987, também como professor da UFV. Durante esse período de estudo de pós-graduação, tanto em Davis quanto em Utah,
A família estava junto com o senhor? Sim, então, na realidade, quando eu e a Elizabeth começamos a universidade no mesmo ano, 1964. Quando eu terminei, aí nós casamos. E, então, ela tinha passado para o 5º ano, e eu, então, fiquei estudando inglês lá no Rio até agosto. Agosto, nós tínhamos casado em dezembro, logo assim que eu me formei. Na realidade, eu me formei dia 7 de dezembro, mas casei o dia 5. E, então, ela ficou... Eu fui sozinho com bolsa da USAID, e em agosto, então, eu fui para os Estados Unidos, depois que tinha o proficiência em inglês, e ela ficou fazendo o 5º ano. Aí, em setembro, outubro, ela concluiu o curso, o 5º ano, então, aí ela estava pensando realmente, na época, em trancar o 6º ano, e foi para lá, ficar comigo lá nesse período. Felizmente, lá tinha uma escola de medicina começando, conseguimos que ela fizesse o estágio do 6º ano lá. Então, ela ficou comigo de outubro, novembro de 68, que eu fui para lá em setembro, e até terminar o curso em dezembro de 68. E a família cresceu depois que vocês regressaram ao Brasil ou durante a pós-graduação? Não. Durante a pós-graduação aí não tinha dinheiro, né? Mal e porcamente a bolsa do USAID, você conhece bem a situação. Não, nós éramos nós dois, simplesmente dois com a bolsa. Lógico que ela conseguia dar babysit lá, resolveu, a parte financeira ajudou muito. Mas o primeiro filho nasceu, eu já estava em Viçosa como professor, nasceu em novembro de 1970. Economista, e a filha é advogada, a Beatriz, ela nasceu em dezembro de 72. Então, nós temos 2 filhos, mas todos após trabalhando aí em Viçosa. Eu me recordo muito bem de assistindo às suas aulas de irrigação e drenagem na engenharia agrícola e estudando naquele livro, Manual de Irrigação, que era referência e continua sendo referência no Brasil inteiro. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro, professor Salacir? Olha, a ideia foi o seguinte, na realidade, em 1968, praticamente, o mundo não é só o Brasil, no Brasil era a esquerda, né? Mas também os países como os Estados Unidos eram muito pouco desenvolvidos aí na área de irrigação ainda, estava praticamente poucos livros textos, só tinha lá um, que era a referência lá, que era o Irrigation Principle and Practice do Merlin, e então aí, eu dando aula lá, você conhece, foi meu aluno, eu desde quando cheguei, aí em Viçosa, em março, comecei a dar aula de irrigação, eu falo muito rápido. E falo rápido e a minha dicção lá não é lá das melhores, né? Então, os meninos ficavam lá, cabeça baixa, copiando tudo no caderno. Aí eu falei, não, isso não está certo. Aí comecei a escrever apostilas, boletins técnicos, para poder facilitar a vida dos meninos. Eu falei, agora vocês não precisam ficar de cabeça baixa, eles vão interagir aqui, porque realmente, se eu... Como vocês de cabeça baixa, se eu falar alho ou bugalho, para vocês vão anotar sem raciocinar. Aí, então, comecei a escrever os diversos boletins, apostilas. Aí, depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, então, incrementei mais apostila, mais boletim, atualizei aquilo que tinha escrito, e quando eu vi que tinha um volume significativo, eu falei, então vou juntar tudo numa unidade, que seria o livro, né? Então, ajustei, atualizei e publiquei, então, a primeira edição em 1982, acredito, Manual de Irrigação na época. Então, eu era o único autor mesmo, né? Então, até a 6ª edição, eu era o autor único, vendeu mais ou menos em torno de pouco mais de 20 mil exemplares. Aí, quando eu estava lá, já estava em Campos, lá na UENF, então, aí, quando eu completei aí 65 anos, aí eu, em 2005, coisa que eu valha, aí eu fui e falei, então eu vou ter compulsório com 70 anos, eu vou parar porque eu quero dar assistência à minha esposa, que estava com Parkinson na época, quase 20 anos, então convidei aí 3 amigos, ex-alunos, professores aí do Departamento de Engenharia Agrícola do UFV, o professor Everardo, o professor Antônio Soares, que infelizmente faleceu, e o professor Demétrio. Então, eles entraram como coautores e seguimos, e em
Em 2009, eu acredito, saiu, então, a nona edição. Então, na nona edição, até a época da nona edição, quando sozinho eram 20 mil exemplares vendidos, já tinha vendido em torno de 30 mil exemplares. Então, agora, mais recentemente, com o falecimento do professor Antônio, falei com a vereadora, eu agora não estou mexendo com irrigação, não estou nada, então eu não quero simplesmente participar de uma nova edição sem eu estar dando contribuição atual. Então, foi o seguinte, eu vou sair do circuito, deixar a participação aí como autoria, e convidei, o Antônio tinha falecido, né, o Demétrios e o Epso Elias, que foi aluno meu lá de Campos, que é professor titular, também fez a graduação e o mestrado aí em Viçosa, para vocês assumirem a autoria. Então, agora eu passo a bastão para vocês e só vou aplaudir e mais nada. Então, a situação está essa. Agora está na mão deles, né? Vamos ver o que eles resolvem. Excelente. E não só aqueles que tiveram oportunidade de serem seus alunos, assistir suas aulas, mas outros que ganharam conhecimento em irrigação com acesso ao livro, com tudo isso, o senhor conseguiu formar uma geração de especialistas, de experts em irrigação no Brasil, numa época em que o conhecimento era muito limitado e a literatura disponível, então, nem se fala. Existiam muito poucas coisas que os estudantes, ou aquelas pessoas que faziam gestão de irrigação, pudessem utilizar para conduzir a irrigação de uma forma mais prática. Então, o Brasil tem uma dívida de gratidão muito grande, porque nós estamos num país tropical, especialmente aqui nessa região nossa, mais para centro-oeste, daqui mais para cima, Bahia, etc. Sem a irrigação, não é muito possível colher. Então, a contribuição que o senhor deu nesse particular não é facilmente mensurável, é muito grande. E mais sobre a sua atuação profissional, professor Salacier. Além de livros, muitos pós-graduandos, alguma coisa que lhe chama a atenção que o senhor gostaria de destacar? Olha, primeiro eu tenho que falar que na minha época, quando começamos aí em Viçosa, quando eu estudava ainda, a extensão se vinculava mais à assistência técnica direta do agrônomo com o produtor normal. Mas graças à universidade, pela sua expertise em conhecimentos, então chegou um pouco além da extensão. Então passou a estimular a publicações de boletim, de livro, coisa que vale. Você sabe que você é muito ativo nisso, então aí a gente pega o Brasil todo, aí recebo carta de Manaus até do Rio Grande do Sul, gente que usa e procura trocar ideia nesse sentido. Isso aí, graças ao ambiente que nós temos da UFV de extrapolar a informação além do aluno presencial. Então, a gente acaba, você, temos N alunos à distância e que realmente tem condição de acompanhar essas condições normais. E, então, na minha atuação profissional, em Viçosa, né, eu fui para aí em 1970, fiquei até 93, professor titular, coordenador do curso de pós-graduação em Engenharia Agrícola, chefe do Departamento de Engenharia Agrícola, membro do Conselho Universitário, membro da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão, presidente do Conselho de Pós-Graduação, hoje nominado Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E na Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor titular de 94 a 2010, coordenador do curso de pós-graduação em produção vegetal e reitor no período de julho de 99 a junho de 2003. E aposentei compulsoriamente no dia 25/2 de 2010, ao completar 70 anos. E de lá para cá, professor Salacier, a vida deve ter mudado bastante. E eu fico curioso, como é que o seu dia atualmente começa?
Olha, na realidade, muda assim, o impacto, mas no meu caso, eu já tinha mais ou menos programado que eu iria ficar dando apoio à Elizabeth, que ela estava já com muito tempo com o parto, né? E, lógico, sendo aposentado, é fundamental cuidar bem da alimentação, da saúde física e mental, bem como evitar esforços, evitando o sedentarismo. Faço atividades físicas durante a semana, tipo alongamento, caminhada na hora da praia, natação e fisioterapia. Então, uma vida bastante saudável, mas sobra tempo para tomar uma cervejinha? Porém, na realidade, é o que mais me agrada no momento. Nós tivemos a oportunidade de comprar assim, um apartamento aqui muito bom, de frente para o mar, que é um apartamento realmente fora de série. Eu nunca imaginava que, como professor universitário, no fim, saberia que ia morar bem, ia ter conforto, mas não teria essa sorte. Então, esse apartamento tem uma varanda gourmet aí, mais ou menos uns 30 metros quadrados, plena, com tudo, com bancada, tudo certinho. E, lógico, em frente a um marzão, quase 180 graus, aí realmente uma cerveja, principalmente uma Heineken, desce redondo. Um bom vinho também, desce redondo. Então, não tem aborrecimento, porque qualquer contrariedade na parte física, coisa que vale, é só sentar ali, olhar o mar e falar, sou felizardo. Então, trabalhei muito e agora estou curtindo muito aí. Mas vale a pena. Um dia que vier aqui, vamos dividir uma cerveja junto, você vai ver como é que desce redondo por aqui. Tá bem, professor Salacir, obrigado. E netos? Já temos netos na família? Então, como eu falei, tem 2 filhos, né? O Márcio e a Beatriz. A Beatriz, né, que é advogada, tem uma filha, que é a Lisa, ela é formada em medicina, está concluindo a 2ª residência, fez uma residência em clínica médica e agora está fazendo uma residência em gastroenterologia. Ainda pensa em fazer uma outra em hepatologia. E o sobrinho, que é filho do Márcio, esse ainda é adolescente ainda. Então, ele ainda está, tipo, high school ainda, ele não sabe nem o que vai fazer. Excelente. É uma vida plena, cheia de conquistas. E eu fico pensando, foi só mar de rosas? Aí sim, aí que a situação é coisa. Olha, a gente sabe muito bem, você perfeitamente sabe também, a vida não é e nunca será um mar de rosa o tempo todo. Para vencermos, temos que ter objetivo, temos que ter foco, temos que ter determinação, temos que ter resiliência e muita força de vontade. Acreditar na nossa capacidade e nunca desistir dos nossos ideais. Como se sabe, só caindo que aprendemos a nos levantar. E tropeçar também faz parte do caminhar. Ficando parado no tempo e no espaço, ninguém tropeça. Essa é uma sabedoria que muitas pessoas ainda não alcançaram, infelizmente. Caminhando para o final da nossa prazerosa conversa, Salacir, você tem alguma mensagem para os nossos jovens engenheiros agrícolas, agrônomos, Sim. Que vão estar tocando o nosso país daqui para frente? Sim. Que acreditem no país, nas instituições, estudem muito e se atualizem sempre. O conhecimento vale mais do que o diploma. Após uns 6 anos sem atualização, o diploma será apenas um quadro na parede, para dizer que se tem um curso superior, nada mais do que isso. O reconhecimento demora um pouco a chegar, mas chega. Se está demorando, é sinal que precisa continuar dedicando. Não obstante sermos um país capitalista, o dinheiro não é tudo. Sim, é importante, mas o que mais importa é termos consciência que fizemos bem nossa parte em termos de solidariedade, em termos de produzir e fazer jus ao salário, sendo solidários com os que mais precisam do nosso apoio. E, lógico, mantermos sempre a capacidade de nos indignar com as enormes desigualdades sociais que, infelizmente, o país vivencia. Na agricultura, a terra é a base de termos para tratar e devemos tratar com a importância que merece.
Ou seja, não poluir, não erodir, não praticar uma agricultura extrativista, depauperando o solo, manter a cobertura vegetal nativa, principalmente as florestas, preservar os mananciais de água de qualidade, praticar o reflorestamento, principalmente nas margens dos córregos de rios e lagos, e reconhecer e proteger os diversos biomas. Óbvio que nós temos a obrigação de deixar o globo terrestre, se não melhor, pelo menos igual ao que herdamos. Antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria de falar sobre os meus sentimentos em relação ao UFV. A atual UFV foi federalizada no segundo semestre de 1969. Como universidade estadual, até então, os salários eram baixos e, pior ainda, atrasavam com muita frequência. Mesmo assim, vários obstinados e abnegados professores permaneceram ativos na universidade. Se não tivesse sido federalizada, não teria como ir trabalhar na UFV. Como já tinha sido federalizada, ao receber o convite do diretor do Centro de Ciências Agrárias, no início de 1970, aí fomos para trabalhar, fomos lá para ver. E fomos visitar, eu e minha esposa, nos reunimos com o chefe do departamento, o professor René Mantovani, com o diretor do CCTA Ciências Agrárias, o professor Geraldo Martins Chaves, e com o reitor, na época, o professor Edson Magalhães. Após conversarmos, fica bem claro que a universidade me liberaria para, o mais cedo possível, fazer o PhD, aceitamos o convite para trabalhar na UFV. No início de março, fomos para Viçosa com um Fusquinha, onde encontrei um ambiente de trabalho muito hospitaleiro, muito amigável, conheci vários professores com reconhecimento, à época, nacionais, tais como o professor Silvio Brandão, professor Geraldo Martins Chaves, professor Clibas Vieira, professor Flávio Couto, professor Moacir Maestre, entre outros. E, lógico, fiz muitos amigos aí na UFV. A nossa UFV continua de portas abertas e aguardamos uma visita. Seria um prazer muito grande recebê-lo aqui de novo. Vindo, não esqueça de nos avisar com antecedência. E em nome da UFV, do Departamento de Agronomia, em meu próprio nome, que tem um apreço enorme pelo senhor, gostaria de agradecer essa inspiradora história, que certamente vai motivar os jovens que nos assistirem. Muito obrigado, professor Salacir. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com você aí, falando e trocando ideia, lembrando de perto, com muito saudade da nossa UFV, e feliz saber que a UFV também continua, depois que nós saímos, continua crescendo. Quando eu fui para lá, era uma universidade rural. Hoje em dia é uma universidade nacional. Então, bem diferente da nossa época. Mas sempre a agronomia sempre pesou e não tenha dúvida, vai continuar pesando na Universidade Federal de Viçosa. Um abraço aí para você e para todos aí. Obrigado e até a próxima. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.